Morte de menino estuprado e torturado em templo evangélico completa 20 anos. É o que diz o portal Metrópolis. O adolescente de 14 anos foi queimado vivo dentro de unidade da Igreja Universal em Salvador. Isso foi em 2001. Marion Terra, 62 anos, carrega na voz a saudade do filho morto há exatos 20 anos. O adolescente Lucas Terra, 14 anos, foi estuprado, queimado vivo e assassinado por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Nossa, mãe, mas é de lascar o cano. O crime que assombrou o Brasil chega a 2 décadas sem solução. Apenas um dos 3 criminosos foi condenado e cumpriu só uma parte da pena. E agora a mãe do rapaz desabou ao saber da possibilidade de prescrição da pena dos outros 2 réus. Bom, na virada de 2001, a família iria se mudar para Parma, na Itália, onde trabalharia em um restaurante. A mãe pegou um avião do Rio para a Europa antes de todo mundo, lá nos últimos dias de dezembro de 2000. O marido, pai do menino, e os filhos passaram uma temporada em Salvador, onde um dos filhos do casal morava. Em janeiro de 2001, o rapaz Lucas Terra, que era um jovem muito religioso, começou a frequentar a Igreja Universal no bairro de Santa Cruz. A mãe diz que ele se sentia muito desencantado com a Europa e que a vontade dele era de permanecer no Brasil, ser obreiro da Universal, que é um passo acima da função que ele já ocupava, de assistente de obreiro. Ele tinha como mentor o pastor Silvio Galiza, que comandava a unidade da Igreja Universal naquele bairro. Na noite de 21 de março de 2001, ele estava prestes a conquistar seu sonho de ser obreiro, quando seu mentor, o Silvio Galiza, chamou o Lucas, que participava de um grupo, chamou só ele, para ir de ônibus à Universal de outro bairro, o da Pituba, para receber a gravata de obreiro. De acordo com o que o próprio criminoso diz, Lucas flagrou os pastores Fernando e Joel em ato sexual dentro do templo. Olha isso. E aí vocês vão dizer que é fato isolado? Jura pra mim que você acha que é fato isolado? Então vamos repetir. De acordo com o testemunho do criminoso, Lucas flagrou os pastores Fernando e Joel em ato sexual no templo. Essa foi a razão apontada pelo criminoso para o assassinato do jovem. Lucas Terra foi levado à força para outro templo em outro bairro, no caso então o Rio Vermelho, onde foi torturado e abusado sexualmente. Um menino tem o azar de se deparar com a verdade de seus pastores. Em razão disso, ele é torturado, abusado sexualmente, colocado dentro de um caixote e carbonizado vivo em um terreno baldio. Carlos Terra, que é o pai dos meninos, protestava nas ruas, na porta do fórum e participava de palestras para relatar o caso. O casal enviou uma carta à ONU para questionar a demora no processo.
Gente, Igreja Universal, isso tem uma força política. Quem que vocês acham que tá atrás do Bolsonaro? Vocês nunca ouviram falar que ele só falta chupar as bolas do Edir Macedo e vice-versa. Isso tem uma força política e financeira. O casal então enviou uma carta à ONU para questionar a demora no processo e como o pastor que levou o menino lá no outro templo, que também ajudou a queimá-lo, né? Porque isso é que eu não aguento. Ah, mas é uma maçã podre. Gente, é uma maçã podre que estava trepando com outra maçã podre, que aí veio uma maçã podre com uma maçã boazinha e viu as duas maçãs podres trepando, juntou 3 maçãs podres para queimar o menino do bem. Ah, tomar no cu, velho. Puta que pariu. Bom, a pressão resultou num primeiro julgamento do pastor, que era o pastor do menino, em 2004. E foi mais ou menos nessa época que a família começou a receber ameaça. Gente, eu tô falando com vocês. Fala Igreja Universal, isso é máfia, isso é gente criminosa. Não são os únicos, mas estão concorrendo ali, ó, de pé de igualdade com Valdemiro e Companhia Limitada. É corja, é o demônio em pessoa. Se demônio existe, é esse povo. Você imagina? Eu recebia ligações de pessoas dizendo para eu parar de denunciar a igreja, que era para eu me preocupar com os meus filhos, que estávamos manchando a imagem da Universal. Pois é, ao invés da Universal se unir com esse casal para dizer, olha, isso foi um caso isolado, nós não compactuamos com isso, não. Estavam preocupados com a imagem da igreja. Tentaram de todas as formas intimidar os pais do rapaz. Nessa época, a família mudava de casa praticamente todo mês para fugir das ameaças que eles estavam recebendo por mancharem o nome da igreja. Presta atenção no absurdo desse. Inicialmente, o pastor foi condenado a 23 anos e 5 meses. Depois de recurso dos advogados, a pena caiu para 18 anos. Recorreram mais uma vez e caiu para 15 anos. Ele cumpriu 7 e atualmente está em liberdade condicional. É assustador. É assustador. Ah, é seu marido, né, Anne? Achei que era seu menino. Tem que ouvir também para crescer esperto. Tem não, pelo amor de Deus. Não deixa esse menino ouvir as coisas que eu falo, não. Mas se é seu marido, um beijo para ele. Adoro marido de amiga, gente. Eu sei que tá me ouvindo, já fico sabendo. Adoro marido de amiga, que eles não dão trabalho pra gente, só dão amor pra gente. Mentira, gente, eu não sou talarica não, Deus me livre. Os outros acusados, Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo, entraram em cena em 2008, quando foi aberto um processo contra eles após o pastor que levou o menino ter aberto a boca e contado o que aconteceu. Porém, eles foram inocentados por falta de provas. A família do rapaz recorreu. O Tribunal de Justiça da Bahia decidiu que os dois que teriam sido inocentados deveriam então ir a um júri popular. Porém, um ministro do STF, Lewandowski, barrou a decisão, adotando a tese da falta de provas. E após novo recurso da família, a Carmen Lúcia decidiu que eles têm que ser julgados sim. Só que, antes do STF bater o martelo nessa decisão, um dos acusados, que tinha sido inocentado, morreu, desgraçado.
Teve uma cirrose hepática. Vai tomar no cu. Um pastor com cirrose hepática. Puta que o pariu. Morreu aos 65 anos. Não vai ser. Nessas horas eu torço para Deus existir. Porque se Deus existe, tem um inferno. E essa desgraça vai estar queimando lá. Desde a morte do filho, Carlos Terra não se alimentava direito, não ia ao médico e não deixava a Bahia com medo das reviravoltas no caso. A única exceção foi em 2018, quando eles foram para Roma, e foi lá que eles descobriram que o processo havia sido anulado. Ele morreu, coitado, e está enterrado do lado do filho. Ele já estava doente e depois de saber que o processo foi anulado, ele definhou. Gente, olha o que a Igreja Universal faz com uma família. E isso é o que a gente fica sabendo, isso é o que vem a público por causa de uma família que resolve pôr a boca no mundo pela justiça por seu filho. Vocês conseguem imaginar a enormidade de podres, a infinitude de podres dentro dessas neopentecostais? Desde a portinha de garagem até os Valdomiro da vida, Edir Macedo da vida. E não venha me dizer que o seu pastor é inocente, porque não é. Volta e meia a gente tem. O que não falta no Facebook é depoimento de ex-pastor contando as merdas que viu dentro da igreja. Todo mundo sabe de tudo. E acobertam. Filhos da puta, cobertam. Você, fiel, também é um filho da puta que acoberta. Quando você sabe esse tipo de coisa, você, católico, também, que sabe muito bem o que acontece dentro desses seminários e dentro das casas paroquiais. Bom, veio a pandemia e atrasou novamente o julgamento dos réus. Por conta do novo coronavírus, o deputado federal Guilherme Derrite apresentou um projeto de lei que pede a suspensão da contagem de prazo e de prescrição de crimes durante a vigência do estado de calamidade pública. Mas é um projeto que ainda está em tramitação. Se ele não for rapidamente aprovado e colocado em vigor, o processo vai prescrever. A advogada Tuane Cardoso, que atua como assistente de acusação da mãe do rapaz, explicou à reportagem o que pode acontecer no tribunal daqui para frente. De acordo com ela, eles sentarão nos bancos dos réus, mas existe a chance de não cumprirem a pena se a justiça brasileira retardar a entrega de recursos. Caso condenados, eles poderão recorrer ao Tribunal de Justiça, porque, gente, se o processo foi anulado, vai começar do zero. Então, eles têm todas as possibilidades de recurso novamente. Bom, no Código Penal e no Código de Processo Penal existem causas interruptivas e suspensivas da prescrição punitiva. Não existe risco de acontecer a prescrição antes do tribunal do júri. O que pode acontecer é a prescrição enquanto eles recorrem. É a prescrição da pena. Eles serão julgados, provavelmente condenados, mas a pena vai prescrever. Bom, a mãe do rapaz termina dizendo: minha vida tem sido difícil, de altos e baixos, mas sempre procurei me fortalecer, me manter em pé. Carrego uma sensação de impotência muito grande. É como se a condenação fosse de fato para nós. Primeiro vieram os 20 anos e agora parece que vai se estender por toda a vida. Ela é religiosa e frequentadora da Assembleia de Deus, que é outra, né? Deus é amor, Assembleia de Deus, enfim. Que
tristeza. Que tristeza. E